Fala vasos, como é que vocês estão? Mikael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o livro que eu tô lendo no momento é esse livro aqui, ó, Poder e Manipulação, de Jacob Petrie. Ele é um resumo das 20 lições do livro de O Príncipe de Maquiavel. E uma das frases em que Maquiavel falou e que alugou um triplex na minha mente é a seguinte frase: quando se deve ser generoso ou sovina, ou seja, um mão de vaca, alguém que não abre a mão tão fácil. Em outras palavras, alguém mesquinho. O que acontece? Na maioria das vezes, nós conhecemos pessoas que têm uma fama de ser uma pessoa generosa. E nós sabemos que as pessoas, elas são altamente egoístas. As pessoas em si, todas as pessoas em si, elas são egoístas. E a frase em que me deu o insight de gravar esse vídeo é a frase de Maquiavel, que ele fala da seguinte maneira, abre aspas: a reputação de ser generoso pode ser um fator positivo, mas o comportamento que lhe dá essa reputação pode lhe trazer enormes problemas. Ele fala, primeiro porque se você quiser ser generoso de modo virtuoso como deve ser, você terá que exercer isso secretamente. Ou seja, ele fala, se você quiser ser alguém de fato generoso, porque existe a diferença entre ser generoso e você querer ser e parecer ser generoso. Ou seja, você buscar o status de ser reconhecido como uma pessoa generosa. E essa frase, ele relata acerca da pessoa querer ter a fama de ser generoso. Ele fala que você terá enormes problemas. Porque a própria Sagrada Escritura já nos recomenda que o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Só que, para você angariar fama, reconhecimentos, status, você tem que se expor, você tem que mostrar para as pessoas que você faz aquilo. Logo, você vai criar um ambiente propício para que pessoas improdutivas, altamente dependentes, se acheguem perto de você. E literalmente, meu irmão, é um buraco sem volta. Por quê? Digamos que acabou de aparecer uma necessidade. Quando eu falo uma necessidade, geralmente no linguajar pentecostal as pessoas entendem, ou seja, alguém precisando de ajuda. Apareceu alguém precisando de ajuda. Aí você vai lá e diz, não, fulano, não está comigo, tome 100 no Pix. Parece que é uma chama. Você deu uma vez o dinheiro. No outro mês, aparece a mesma pessoa pedindo mais dinheiro. Aí você dá. Quando você dá pela terceira vez, você já criou na mente dessa pessoa uma condição de que todas as vezes em que ela te procurar para poder pedir um auxílio financeiro ou uma ajuda, você estará sempre disponível para ela. E aqui é que entra o problema, porque psicologicamente falando, existe um estudo que diz que as pessoas, elas valorizam aquilo que é escasso. Logo, se as pessoas elas valorizam aquilo que é escasso, quando você começa a se tornar, ou seja, alguém sempre constante, ou seja, você passa a ser um financiador daquela pessoa, ela deixa de enxergar aquilo como algo valioso, como algo escasso e passa a enxergar você como um caixa ambulante. Passa a te enxergar como alguém que agora tem a obrigação de sustentar essa pessoa. E automaticamente essa frase ela relata justamente isso, porque a Bíblia dá a receita correta de como você ser generoso. Se você quiser ser generoso, você tem que praticar a tua generosidade em secreto, para que ninguém saiba, somente o Pai que está no céu possa te recompensar. E essa frase que está nas Sagradas Escrituras, ela é tão profunda porque ela te previne de criar um ambiente propício para que pessoas altamente dependentes se acheguem perto de você. E geralmente são pessoas interesseiras que só te procuram quando estão precisando de ajuda. Então, quando eu li essa frase e ele linkou isso aqui com as Sagradas Escrituras, eu falei, cara, isso aqui foi genial. Porque realmente é literalmente isso. E quando ele citou essa frase aqui, ele linkou com a parábola de Jesus, na minha mente já abriu outro paradigma, já teve outro insight, que foi o seguinte: é a mesma passagem da mulher que estava importunando aquele juiz iníquo. Se você parar para refletir bem, você vai ver que na passagem do juiz iníquo, a mulher tinha uma causa em que ela precisava muito dessa causa. E tinha um juiz aonde ela morava. E esse juiz, todo mundo sabia da fama dele, que ele era mau, ele era injusto, ele não se importava com as outras pessoas, ele era um cara corrupto. E o que aconteceu? Essa mulher
mesmo sabendo da má fama desse juiz, ela começou todos os dias perturbar ele. Ir ao encontro dele todos os dias, a ponto de que esse camarada ele não suportou a importunação dela e, baseado naquilo que ele queria para ele mesmo, ou seja, ter sossego, ter paz, ele resolveu beneficiar aquela mulher. Ou seja, ele teve um ato de generosidade para com aquela mulher. E para você ver, aqui entra outra reflexão. Quando você é alguém que é sovina, ou seja, um cara que é mão de vaca, ou até mesmo no caso do juiz iníquo, que não se importava com ninguém, era corrupto, não queria literalmente saber do que se passava com o outro para ajudar, quando ele teve um comportamento benevolente, um comportamento generoso, automaticamente o próprio Deus resolveu deixar aquele relato como um exemplo de que até os homens maus, eles têm comportamentos bons. E quando eles têm comportamentos bons para com uma pessoa, aquela pessoa passa a enxergar alguma coisa de bom naquele camarada. Olha que loucura. O insight maior dessa passagem aqui não é fazer com que a gente se transforme em alguém muquirana, mas é nos alertar para o perigo de você querer, primeiro, fama de ser alguém generoso, que biblicamente isso é imoral e é pecado, porque você está visando benefícios próprios, e também é justamente nos dar a consciência de que nós temos que ter o quê? Um equilíbrio. Não é porque acabou de surgir alguém com uma necessidade e precisando de ajuda que toda hora que aparecer você vai ficar dando dinheiro para as pessoas. Até porque, na maioria das vezes, você não resolveu o seu problema financeiro. Não é assim que as coisas funcionam. Depois que eu li isso, comecei a entender um pouco mais acerca de como o dinheiro funciona. Aparece necessidades todos os meses. Todos os meses aparece algum fulano passando dificuldade aqui, assim, por a gente ter um certo engajamento. Só que eu digo, peraí, eu não vou resolver o problema do mundo. Se eu posso ajudar e isso aqui não vai tirar de algum outro lugar que eu poderia estar colocando para pagar uma dívida, para fazer um investimento, se de fato isso aqui não vai me prejudicar, eu vou doar. Só que quando você começa de maneira desenfreada a doar as coisas que você tem, principalmente o fruto do seu trabalho, existe um ponto muito complicado que é o seguinte, é uma espécie de uma linha tênue. Você acha que por você estar doando o teu dinheiro para as pessoas direto, sempre que aparecer alguém precisando de ajuda, você acha que você está sendo uma pessoa boa, está tendo um bom comportamento, embora seja um bom comportamento, você está sendo alguém generoso, você acha que na tua consciência Deus tem a obrigação de quando você estiver passando por dificuldade, Deus olhar para você e falou, por você ter ajudado muitas outras pessoas, agora eu vou te ajudar. Não é assim que funciona também. Porque todo favor que Deus faz na nossa vida, tudo que nós recebemos de Deus é uma dádiva, é uma bênção, é uma graça, ou seja, é algo a qual nós não merecemos. Entendeu? Ser generoso é muito bom, desde que se faça isso secretamente. O problema, de novo, é quando você quer receber aplausos e viver baseado nessa fama de ser alguém generoso. Aí você está perdido. Porque os parasitas vão te enxergar como um caixa ambulante e vai correr atrás de você. Mais para frente, o autor ele vai dizer que os grandes homens que fizeram marco na história, que construíram impérios, foram homens que tiveram fama de ser mesquinho, muquiranas ou sovinas, ou seja, mão de vaca. Esse mesmo autor também ele vai falar, nas palavras de Maquiavel, que a generosidade ela é também uma arma que as pessoas utilizam para chegar ao poder. E quando a pessoa entende que a generosidade ela é uma arma, existem vários imperadores que se utilizaram da generosidade para poder ganhar fama, ganhar a credibilidade do povo, a simpatia do povo para poder chegar no poder. Quando eles chegaram no poder, eles entenderam que existem duas maneiras. Você pode ser generoso com o seu dinheiro, isso é insustentável, ou você pode ser generoso com o dinheiro dos outros, que é o que os governos fazem. Quando você é generoso com o seu dinheiro, você tem que ter uma fonte inesgotável de dinheiro, o que não existe e é altamente insustentável. Logo, você tenderá à pobreza, à miséria. Se você chegou ao poder e você quer manter a fama de generoso, o que os governos fazem? Eles começam a criar impostos, eles começam a imprimir
mais dinheiro para dar benefício às pessoas a qual não produz. Só que aí tem um outro ponto que é o seguinte: quando você começa a dar benefícios para essa pessoa, punindo aqueles que contribuem, ou seja, as pessoas que são empresárias, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que geram emprego, quando você começa a aumentar os impostos para poder pegar cada vez mais dela e criar benefícios para poder colocar sobre pessoas a qual não produz riqueza, a qual muitas das vezes, não a maioria, mas uma parcela considerável dessas pessoas, elas vivem dependentes daquele auxílio, você cria um desequilíbrio em uma nação, em um estado. E aí o mais curioso acontece o seguinte, preste bem atenção nessa frase. Uma hora em que o teu dinheiro acabou, seja porque você começou a doar do seu dinheiro, ou seja porque você fez igual os governos de aumentar impostos, e quando você aumenta impostos e você começa a pegar dinheiro das pessoas que produzem, essas pessoas elas se revoltam e saem do seu território. Quando elas saem do teu território, você agora não tem mais ninguém de onde tirar esse dinheiro, e você também não consegue imprimir mais dinheiro porque tem um limite de papel para poder você emitir. Logo, automaticamente você não vai ter de onde tirar para dar para essas pessoas. E aí entra a frase de Maquiavel que é a seguinte: assim que estiveres empobrecido, o povo, inclusive aqueles a quem serviste com tua generosidade, perderá o respeito e a estima por ti. Ou seja, até as pessoas que te enxergavam como um caixa ambulante, quando você fala, agora eu tô pobre, eu não tenho mais como financiar e ajudar vocês, eu não tenho como sustentar vocês, essas pessoas vão ser as primeiras a se revoltar contra você. Então você tem os dois públicos. Aqueles que enxergam que você é literalmente um cara vagabundo, em que só quer saber de extorquir as pessoas, e as outras pessoas que agora te enxergam como um mentiroso enganador. E ainda por cima, como um efeito colateral de você começar a aumentar os impostos, aumentar cada vez mais a arrecadação para criar benefício e ter uma fama de generoso, isso só abre um precedente para corrupção e roubo. É só você olhar para as histórias de todos os países que foram por essa linha. Todos eles. Todos os livros, pessoal, de história, eles contam relatos de comportamento humano que se repetiu esse padrão atrás de padrão, comportamento atrás de comportamento. Nada é novo debaixo do sol. Uma das armas de manipulação de ditadores é fazer com que o povo se distancie da história. Porque a história, ela sempre conta exemplos do que está acontecendo hoje. Ela já fala para nós do que está acontecendo hoje e qual será o resultado disso. Ao longo da nossa existência, homens e também mulheres registraram a maioria das coisas importantes que aconteceram no mundo através da história. E quando as pessoas elas ficam distantes dos fatos históricos, você tem um problema. Essas pessoas elas se tornam vulneráveis, fáceis de serem manipuladas. Esse que é o ponto. Então, ou seja, é melhor você ser alguém que as pessoas te rotulem como mão de vaca, como um cara mesquinho, do que você ser taxado por alguém generoso. Porque existem defeitos, inclusive nas palavras de Maquiavel ele vai falar isso, existem defeitos que se analisados profundamente são uma qualidade e existem qualidades que se elas forem analisadas a fundo, você descobrirá que elas são um defeito. Pois é. Um livro com várias frases resumidas, ele nos traz um conhecimento e uma profundidade absurda que faz a gente refletir, inclusive, acerca dos nossos comportamentos. Depois que eu li as referências que tem dentro desse livro, as pessoas chegam e falam, oh, surgiu algo aqui assim, 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 eu falo, eu faço um diagnóstico comigo mesmo. Eu já estou comprometido em ajudar uma situação ou alguém nesse mês, nesse período, nesse tanto aqui, com esse valor? Sim ou não? Se sim, olha, eu não posso ser um doador nesse exato momento. Eu já supri as minhas demandas, de fato está sobrando dinheiro, de fato eu tenho uma condição de contribuir que não fará falta para mim, para minha casa e para minha família? Se sim, eu ajudo. E é de extrema importância também você não alimentar sempre os mesmos alvos, os mesmos públicos. Porque na maioria das vezes as pessoas acabam também se acomodando e sempre trazendo necessidades diferentes para você. Ou seja, uma mesma pessoa sempre traz necessidades diferentes para você. Logo, cria-se também
de uma maneira unilateral, uma sensação de dependência, de que todas as vezes que a pessoa está trazendo uma causa que às vezes nem é dela, mas ela acredita que você vai prover de alguma maneira, na maioria das vezes, por ela não ter ninguém, ela vai mandar para você. E às vezes você fica preso emocionalmente em querer ajudar, mesmo não podendo. Então, é complicado, é complicado. Então, a leitura desses livros, ele nos vai dando consciência de como administrar a nossa vida e buscar conhecimento para que a gente muitas vezes não se sinta culpados e até mesmo presos em ter um comportamento de ajudar uma pessoa a qual nós não podemos ajudar nem a nós e nem a outra pessoa. Entendeu? Então, seja generoso, dentro de um certo limite, deixando um like nesse canal, se inscrevendo, comentando aqui embaixo, que será um prazer, será uma honra receber cada um dos senhores aqui.